Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre livros bons para se ler nas férias. Eu tive essa ideia de indicar livros para se ler nas férias, não só porque a gente tá no meio do mês de julho, mas também porque outras férias virão e é sempre bom a gente ter algumas indicações de livros que são adequados para esse período em que a gente quer descansar, botar os pés para cima, fazer uma pausa da correria da vida normal. Então são livros que eu penso que são propícios para isso e que vão fazer a gente descansar, e por isso eu selecionei 6 obras aqui que são contemporâneas, e eu tô pensando também em fazer uma lista com livros clássicos para se ler nas férias. Se vocês gostarem da ideia, vocês me avisem nos comentários que eu faço esse vídeo e trago pra cá pro canal. Mas por enquanto a gente vai ficar com alguns livros contemporâneos selecionados a dedo, e todos de alguma forma têm esse ar de nostalgia, e isso me fez relacionar com férias porque esse é um período às vezes que a gente, quando mora em outra cidade, volta pra casa dos pais, visita as pessoas, enfim. Então tudo isso me fez escolher os livrinhos que estão aqui. E eu vou começar então falando de um livro que eu nunca falei aqui no canal, que é O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. É literatura brasileira, é literatura da boa. Esse aqui é um romance que eu li em 2015, quando eu assinei a tag Experiências Literárias pela primeira vez. Eu lembro que eu recebi o livro e eu li num fim de semana, de tão boa que era essa leitura. Bom, qual é a história aqui? O protagonista é o Eduardo Marciano, que é um cara que vai relembrar a vida pregressa dele, vai relembrar a infância, quando ele passa por uma certa crise na idade adulta. Então a gente vai ter esse retorno a esse ambiente familiar onde ele foi criado, numa cidadezinha pequena, e vai ver, vai acompanhar toda a rotina daquele jovem Eduardo e tudo que o constituiu, como eram as amizades, o que ele fazia na escola, as coisas que aconteciam em família, enfim, e que o tornaram um escritor e que o levaram a ser quem ele é na vida adulta. É um livro que tem bastante esse apelo de memória, né? Esse gostinho de infância, de revisitar os lugares para tentar entender quem a gente é. Ele vai passar por várias crises, inclusive na adolescência, e a gente vai acompanhar toda essa tentativa de descoberta desse mesmo. E é muito gostoso porque não tem nada muito drástico aqui que vai acontecer, pelo menos pelo que eu me lembro, e é uma leitura que vai entreter. Então eu super recomendo O Encontro Marcado. Se vocês já leram ou se querem ler, depois me contem aqui o que acharam. A outra indicação que eu tenho pra dar é sobre um livro da Maria Valéria Rezende, que é uma escritora brasileira contemporânea. É uma senhora já, mas que continua escrevendo e produzindo bastante coisa boa. A Maria Valéria Rezende é um encanto, ela escreve super bem e ela escreve histórias muito boas, ficam na memória da gente, são histórias bonitas muitas vezes, algumas são difíceis, mas todas de certa forma aquecem o coração. E o que eu vou indicar é o Outros Cantos. Esse livro eu li em 2016 e eu também nunca tinha falado sobre ele aqui no canal, eu acho, pelo menos não em resenha, e é um livro que vai contar a história de uma personagem chamada Maria, que tá fazendo uma viagem no sertão do Brasil, indo novamente para uma cidade em que ela viveu por muito tempo, só que 40 anos atrás. Ela viveu então numa cidadezinha muito pequena chamada Olho d'Água, e 40 anos depois ela faz uma viagem para retornar lá e ver como as coisas estão. E durante essa viagem então ela vai lembrar de todo aquele período anterior em que ela viveu lá e trabalhou como professora. Ela era freira, assim como a autora, mas né, mera coincidência. E ela fazia trabalhos de alfabetização e ninguém queria ir para cidades pequenas, para cidades do interior, e ela se dispôs e foi. Não só para lá, como para outros lugares no mundo, para Argélia, para o México, enfim. Tudo isso ela vai relembrar e vai contar pra gente durante essa viagem que ela faz à noite num ônibus, indo de novo para essa cidadezinha em que ela viveu tanto tempo e de cuja história ela gostou muito de participar, se envolvendo com as crianças da comunidade, enfim. É um livro muito gostoso, muito bem escrito. A Maria Valéria Rezende tem uma sensibilidade imensa na hora de retratar essas pessoas humildes, essas pessoas que nem sempre têm vez na literatura. Por isso eu acho que vale muito a pena a leitura. Tem essa questão também da viagem, do deslocamento, o que também dá esse gostinho de férias que eu tô tentando passar aqui. Outro livro brasileiro que eu tenho pra indicar é o Aos 7 e aos 40, do João Anzanello Carrascosa, escritor contemporâneo também. Essa edição desse livro que eu tenho aqui é da finada editora Kozak Naif, mas já existe uma outra edição que é da Companhia das Letras, então é fácil de achar. E agora nós temos mais uma gata tentando participar do vídeo, relevem, por favor. Esse livro foi um dos primeiros que me veio
veio à mente quando eu pensei em fazer essa lista, porque ele é super gostoso de ler. A gente lê também rápido, assim como os outros que eu citei aqui antes. E ele é um livro em que o protagonista vai falar sobre a perspectiva dele enquanto um homem de 40 anos e também enquanto um menino de 7 anos. A estrutura dele é a seguinte: um capítulo ele conta da perspectiva do 7 e o outro capítulo aos 40, e assim ele vai intercalando. Tem todo um trabalho gráfico aqui nessa edição também, em que uma parte, quando é uma idade, é contada na parte de cima da folha, e quando é outra idade, é contada na parte de baixo. Mas enfim, são frescurinhas editoriais, mas o importante mesmo é a história que tá aqui. Ele tem uma sensibilidade também imensa, esse cara é muito delicado nas coisas que ele narra, as memórias afetivas aqui que ele tem são encantadoras, ele traz coisas da infância e também traçando paralelo com o que ele vive atualmente com o filho dele, então é bem legal, tem essa coisa nostálgica também na escrita do Carrascosa, mas extremamente poética, então é um livro também para ler rapidinho e eu super recomendo. Então essa primeira parte foram indicações de livros brasileiros, agora eu vou indicar mais 3 livros estrangeiros, mas que são igualmente bons de se ler nas férias. O primeiro deles, ele é um país vizinho nosso, que é o Uruguai, e o livro é 1, 2 e Já, da Inês Fortagaray, que é uma escritora contemporânea uruguaia. Infelizmente a gente só tem esse livro dela aqui no Brasil por enquanto, eu espero que outros livros sejam lançados. Essa também é uma edição da Kozak Naif, mas eu acho que essa aqui ainda se encontra para vender em sebos ou até mesmo na Amazon. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui embaixo. É um livrinho sensacional, livrinho só o tamanho, porque a história é muito boa e o jeito de contar também é muito bom. Aqui acontece o seguinte: toda a história narrada no período de um deslocamento de carro, numa viagem de uma cidade a outra, numa viagem de férias. E a gente tem a perspectiva de uma das crianças da família. Então, nessa viagem de férias, no carro estão o pai e a mãe e 4 crianças amontoadas no banco de trás. E eles vão tentando fazer coisas para se entreter durante aquela viagem, porque a gente sabe que para as crianças os deslocamentos são intermináveis e tal, por mais perto que a cidade sejam, né? Então eles vão procurando meios de se entreter e ao mesmo tempo vão relembrando algumas coisas, alguns acontecimentos recentes, e é da época da ditadura no Uruguai, então algumas coisas vão perpassar esse período de regime extremo, né? Mas não é o foco aqui do livro, realmente o foco é essa perspectiva infantil da viagem, mas é muito gostoso de ler também e eu recomendo demais a leitura. Procurem esse livro porque vale a pena, recomendo a qualquer pessoa. E aí eu vou indicar também um livro que não seria muito a minha praia, mas que eu descobri no ano passado. Eu li também num período que eu precisava de uma leitura mais leve e foi muito bom. Eu tô falando do Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, que saiu pela Dark Side Books, numa edição maravilhosa, que não sei se vai dar pra ver também, mas ele tem uns brilhos e ele tem todo um projeto gráfico sensacional, né? Enfim, Dark Side capricha muito nas edições. Então aqui nessa história a gente vai acompanhar 2 amigos. É uma história de amizade de 2 jovenzinhos pré-adolescentes que estão num colégio, num internato, e eles são muito diferentes e ao mesmo tempo eles se complementam, e é muito bonito como eles superam essas pequenas diferenças de comportamento, de estilo, de personalidade, pra se juntar e ter alguém confiável do lado, alguém com quem eles podem contar sempre. Um dos personagens é o Baker, que é um menino que chega num internato, ele vem de outro estado, o pai tem que se mudar e ele vai pra esse internato, e ele chega lá e conhece o Early, que é um menino muito estranho à primeira vista, e ele não entende aquele menino, enfim, até que ele vai se ver obrigado a conviver com ele ali, e eles vão passar por muitas aventuras junto. É um livro de aventuras, tem um período de férias escolares também, que eles vão fazer algumas atividades extracurriculares e vão fazer outras coisas, e isso é muito gostoso, é muito bonita a forma como se encara a amizade aqui, e eu acho que é um exemplo bom para qualquer pessoa, aquece o coração. Esse livro é um jovem adulto, mas eu acho que não só jovem adultos tem que ler, eu acho que qualquer pessoa pode ler e pode gostar sim. A narrativa é intercalada, existe um narrador onisciente que vai contando a história desses 2 meninos, mas também existe uma outra história paralela que vai correndo, que é a história do Pi, do número Pi. Fica aqui minha recomendação. Eu nunca fiz resenha pra esse livro aqui no canal também, eu acho que eu só falei sobre ele em vídeo de leituras do mês, mas caso vocês tenham interesse, digam aqui embaixo que eu posso fazer uma resenha sobre ele. Por fim, mas não menos importante, Americaná, da rainha Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana, escritora contemporânea, maravilhosa, já escreveu vários livros e eu quero ler tudo que ela escreveu, mas esse daqui foi um dos que mais me envolveu na leitura, porque ele é um romanção, ele é um calhamaço e ele tem uma história bastante envolvente. Aqui a gente vai conhecer a vida da personagem Ifemelu, que é uma moça nigeriana que vive ali na década de 90 no seu país, indo cursar uma faculdade, mas acontece uma greve, uma paralisação, um problema político que faz com que ela busque então outra alternativa para continuar a sua formação. E aí ela resolve migrar
para os Estados Unidos e estudar lá. Mas também tem a complicação aqui do relacionamento dela com o namorado que fica na Nigéria enquanto ela vai para os Estados Unidos. Então eles passam a viver nessa distância, né, nesse relacionamento à distância, e vai ser complicado para Ifemelu lidar com tudo isso num país diferente, onde ela se descobre negra e descobre que as coisas não são tão fáceis para quem imigra para aquele país. Então esse romance aqui tem questões de imigração, tem questões de identidade, tem questão de racismo e é uma baita obra. A escrita da Chimamanda é muito fluida. Eu devorei esse livro também num fim de semana. Lembro que eu não conseguia largar porque realmente a Chimamanda faz isso e aqui ela desenvolve bem. É um romance bem contemporâneo, tá? Ele não apresenta nenhuma dificuldade em termos literários, mas ele apresenta uma história muito boa de se acompanhar e foi um gosto conhecer isso aqui. Por isso eu recomendo para todo mundo também que, se nunca leu nada da Chimamanda, pode começar pelo Americaná, que não tem problema nenhum, e depois vai indo para os outros romances. O meu preferido dela ainda é o Hibisco Roxo, mas o Hibisco Roxo eu não aconselho ler nas férias não, porque ele é bem pesado. Já fiz resenha sobre o Hibisco Roxo, inclusive vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, mas assim, pras férias, para o momento de relaxar, eu indico esse aqui, que esse aqui é muito mais light nesse aspecto e também é uma história boa que vai entreter e vai fazer a gente descansar e vai cumprir todos os objetivos dessa lista que eu tô fazendo aqui. Então é isso, esses eram os livros que eu tinha pra indicar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses e me conta se ficou com vontade de ler, caso ainda não conheça. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra cada um desses livros, se vocês tiverem interesse em adquirir. E aí, se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam muito, porque assim a Amazon me repassa uma pequena comissão, vocês não gastam nada mais por isso e todo mundo fica feliz. Então, caso tenha interesse, por favor, use o meu link que eu deixo sempre aqui embaixo no box de descrição do vídeo, porque assim vocês ajudam imensamente o canal e eu agradeço muito por isso. Se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de me dar dicas também de livros pra ler nas férias. Eu vou adorar saber quais obras vocês me indicam. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.